Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a presença de todos vocês. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos então dar início à primeira parte dos nossos trabalhos. Gostaria então que todos me acompanhassem na prece de abertura, permanecessem em silêncio, desligassem os seus celulares ou colocassem no silencioso. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignarem vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai-nos méritos que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Os encarnados, eles têm muita dificuldade em entender a paciência que a gente tanto fala aqui. Quando nós falamos, tenham paciência com o grau de evolução do seu próximo. Tenha paciência com as situações que acontecem na sua vida. Tenha paciência com as suas próprias limitações. Isso não quer dizer, filhos, que vocês têm que aceitar tudo, que vocês têm que se acomodar, que vocês têm que deixar passar situações que te machucam, situações que te fazem mal, simplesmente porque ele foi dito. Precisa ter paciência. A paciência, filhos, é no sentido de você entender que determinada situação não depende de você sozinho para que ela tome determinado rumo. Você precisa ter paciência para que o momento certo aconteça, mas você tem que continuar correndo atrás para que esse momento chegue até você. Não é ficar parado esperando sem fazer nada, sem modificar as suas atitudes que estão erradas, sem agregar nada de bom à sua vida, porque daí de fato você não vai atrair aquela situação que você tanto deseja que aconteça. Então tenha paciência para esperar o tempo de Deus, mas continue fazendo a sua parte. Tenha paciência com as dificuldades que o outro tem, com as limitações evolutivas que o outro ainda tem. Porém, não deixe que essa pessoa que talvez ainda precise aprender algo fique te machucando o tempo todo.
Não se coloque em situações que te tragam sofrimento, que te tragam um desequilíbrio emocional, simplesmente porque você tem que ser paciente. Tenha paciência com as suas próprias limitações, entenda que você é um espírito em evolução, mas não deixe nunca de correr atrás dessa evolução. Não fique exigindo de si mesmo coisas que você ainda não consegue atingir hoje, mas não deixe de aprender, de agregar conhecimentos para o seu espírito, para que amanhã você tenha a capacidade de atingir o que hoje você não consegue. Vocês não podem confundir paciência com comodismo. Vocês não podem confundir paciência com aceitar qualquer coisa o tempo todo. Vocês precisam, filhos, saber se posicionar dentro de uma encarnação. O ponto central de uma encarnação é a busca da tua evolução, o melhoramento do teu espírito. Você conseguir lidar de uma forma melhor que você lidou ontem, com situações que vão sim se repetir o tempo todo. Esse é o objetivo da encarnação. Então foquem nisso e corram atrás disso. Sejam pacientes, sejam equilibrados, mas não acomodados. Porque quando você retornar para o plano espiritual achando que fez tudo muito bem feito, porque eu não questionei ninguém, porque eu fiquei em situações que me fizeram mal e não saí disso, porque eu aceitei absolutamente tudo, não achem que isso vai ser bom para vocês. Vocês têm sim que correr atrás da sua evolução, têm sim que correr atrás dos seus sonhos, têm sim que impor limites a quem está te fazendo mal. Isso é evolução. E quando você faz isso tudo com equilíbrio, aí sim você aprendeu de verdade, aí sim a tua vida vai caminhar de uma forma melhor. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema de hoje é o livre-arbítrio demonstra a realidade do Espírito. Todo dia somos chamados a decisões e escolhas. Nem sempre acertamos. Por vezes nos comprometemos seriamente. Por outras, prejudicamos os semelhantes. Nas decisões e escolhas que fazemos, acertadas ou equivocadas, estamos revelando o estágio de nossa própria maturidade ou falta dela. Ou ainda, em outras palavras, estamos revelando nossa realidade interior, da capacidade ou ausência dela de agir com bom senso, com bondade, com discernimento. As almas mais evoluídas agem com critério, analisam as circunstâncias com cuidado. As almas imaturas agem mais pelo instinto, pela impulsividade e optam muitas vezes por reações agressivas. Reações sábias são serenas, tranquilas e, do outro lado, reações violentas revelam o estado da alma, ainda dominada por paixões. Vamos demonstrando no uso do livre-arbítrio o grau de amadurecimento ou mediocridade que ainda estamos. Basta considerar que quanto mais maduros, mais liberdade consciente. Quanto menos maduros, mais escravos de paixões e ilusões. Portanto, nossa forma de agir, livre-arbítrio, consciente ou inconsciente, serena ou agressiva, insegura ou madura, demonstra com clareza o estágio que estamos e o quanto nos falta aprender ou aprimorar-se nesse ou naquele ponto. É a realidade da sua alma como está? Ainda batendo a cabeça ou já agindo com discernimento? Lesando ao próximo ou esforçando-se para ser melhor? Apegada ou desprendida? Ciumenta, invejosa ou já bondosa e compreensiva? Manipuladora ou articuladora?
Em síntese, é exatamente isso. Nossas escolhas, uso do livre-arbítrio, demonstram nossa realidade interior, de sabedoria e experiência, ou de mediocridade que requer reforço e aprendizados. Então, nas escolhas que faz usando o livre-arbítrio, é a realidade, seu estágio intelecto-moral, do espírito se apresentando, esteja ele encarnado ou no plano espiritual. Esse texto foi baseado no Orson Carrara, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Mais uma vez vamos tocar no mesmo ponto, que tudo ligado à encarnação é relacionado a cada um de vocês. É tudo feito para você aprender, para você ser testado, para você mostrar para você mesmo se está valendo a pena ou não essa encarnação, porque você também é o teu juiz. E se você olhar a tua vida no dia a dia, é bem fácil de você entender como é que está funcionando, se está valendo a pena. É só chegar no final do dia, agora, quando chegar em casa e pensar, como é que foi meu dia hoje? O que eu fiz que não deveria ter feito? O que eu fiz que eu me arrependo de ter feito? E o que eu fiz que valeu muito a pena, que eu tenho que continuar fazendo? Ou, se eu não fiz absolutamente nada, levei a vida numa simples rotina, num dia a dia, ou seja, também não aproveitando muito a oportunidade que está tendo da encarnação. Filhos, de encarnação não é uma coisa fácil, mas também não é esse sofrimento todo, esse castigo todo. Se tem uma ideia muito errada de encarnação, se ligou muito a castigo, vem para pagar, fiz coisa errada, tenho que pagar. Não é nada disso, não quer dizer nada dessa maneira. Você vem para refazer aquilo que você não fez certo, aquilo que você acha que está errado, e refazer uma coisa que já teve uma situação difícil nessa encarnação ou nas outras também é bem complicado. A gente agir de maneira diferente traz um sofrimento grande. Então o que traz o sofrimento é a dificuldade que muitos de vocês têm de mudar as atitudes. E às vezes sabem que agem de maneira incorreta, sabem que estão errados, mas não conseguem, continuam fazendo. Se estão tentando, já está valendo a pena. Agora, se você é aquelas pessoas que falam assim, eu estou errado, eu sei que estou errado, mas vou continuar fazendo assim. Sinto muito, as dificuldades vão continuar e não vem de castigo, são lições não aprendidas. Quando a gente fala que a encarnação é uma escola, literalmente ela é uma escola. É uma escola prática dos sentimentos que você aprendeu, que você não aprendeu nas suas outras encarnações, daquilo que você, quando estava no plano espiritual, teve a certeza que agora eu aguento, eu vou continuar tentando fazer diferente, então eu quero passar por essas provas de novo. Então não é ninguém te mandando para cá para sofrer, é você mesmo estabelecendo as coisas que você acha que tem que ser feitas diferentes, que você errou. E outras coisas, na verdade, que você pediu para aprender sentimentos novos, maneiras diferentes de enxergar a vida. E como eu falei, a maior dificuldade para o encarnado é ele achar que ele está errado ou que ele tem que agir de outra maneira. De maneira geral, todos os encarnados acham que os sofrimentos vêm das pessoas que estão em volta, mas nunca dele. A responsabilidade nunca é dele, a parte nunca é dele. E pode ser que realmente nesse momento você não esteja fazendo nada errado, mas a coisa mais difícil de aprender, quando a gente está falando de sentimentos, perdão. É extremamente difícil para encarnado perdoar. E equilíbrio. Dá para ver que hoje as pessoas estão cada vez mais ansiosas, tudo para ontem, para o dia seguinte, quer que as soluções venham na hora, do jeito que vocês querem, da maneira que vocês querem, e de preferência que mude todo mundo que está em volta de você te incomodando. Não a tua postura, não a tua atitude em relação a essas pessoas. Perdão é uma coisa que o encarnado ele não entende de maneira geral.
Quando a gente fala de perdoar alguém que te fez mal, é simplesmente não desejar mal para ele também, não ficar feliz quando essa pessoa está se dando mal, porque quando você deseja mal para alguém, você está emitindo uma energia negativa e ela vai ficar uma parte é tua. Essa é uma das leis do nosso Pai. Você deseja por outro, uma parte é tua. Então você está envolvendo o teu corpo numa energia negativa e ela só vai sair dali quando você mudar a tua postura. Então você sobe, a energia vai estar ali, você desce, a energia vai estar ali, se você continuar agindo da mesma maneira. Então é tudo você em relação a você mesmo. Se alguém fez qualquer coisa errada com você, você não precisa voltar a ter o mesmo relacionamento se você não consegue. Não quer dizer que a pessoa está certa ou você considera que ela está certa, nada disso. Se simplesmente quebra esse elo de troca de energia negativa. Porque normalmente quando vocês não gostam de alguém, vocês também às vezes falam coisas que não deveriam, emitem energia negativa em relação àquela pessoa. Se ela não gosta realmente de você, ela está mandando energia de volta para você, vocês criam um elo um com o outro e fica trocando energia negativa. Às vezes não precisa nem estar fisicamente próximo dessa pessoa, só aquela mania, né, de contar para 200 pessoas, mas não contando um fato que aconteceu, que às vezes te deixou triste, te magoou. Não é só contar, puxa, fulano fez isso, me deixou triste, ótimo, não tem problema nenhum contar. Mas quando você conta com raiva, você está novamente emitindo energia negativa, aquela energia negativa que veio daquela pessoa que era desse tamanho, você começa a ampliar, porque toda vez que você fala dela com raiva, uma parte da energia é tua, então você vai aumentando cada vez mais. E não tem ninguém que consiga tirar isso daí, nem vivo, nem morto, nem espírito, nem Deus, nem ninguém. É você que vai ter que tirar daí essa energia que você colocou. E como é que eu tiro? Mudando as minhas atitudes, mudando a tua atitude em relação a essas pessoas. Ela te fez mal, veja alguém que ainda não tem entendimento que isso não é a maneira certa de agir, e siga a tua vida. Pode ter trazido a tristeza, normal, mas siga a tua vida. Não deseja a mesma coisa. Se aquilo te trouxe um sofrimento, você não pode nem alegar desconhecimento que não sabia que aquilo causa sofrimento, você sabe. Ah, mas a pessoa fez primeiro, não importa. A atitude de raiva, de xingar, de ódio é a mesma, não importa quem começou. Vocês vão continuar trocando energias negativas. Quando a gente começa a enxergar o mundo, que o mundo é um grande teatro preparado para a gente ser testado, para a gente aprender a lidar com as inúmeras situações da vida da maneira mais equilibrada possível, vocês começam a aprender. Vocês começam a emitir cada vez menos energias negativas e mais energias positivas, isso tudo usando o teu livre-arbítrio, a tua maneira de pensar e de agir. E a tua vida começa a se equilibrar, porque você também vai afastando as energias de volta de você. É pessoa, se você está equilibrado, se alguém tem muita inveja de você e manda aquela energia na tua direção, se você não está vibrando da mesma maneira, aquilo ali não vai te afetar em nada, porque a tua energia é equilibrada, não vai afetar. Mas se você está com energia pesada, baixa, com dificuldade, reclamando da vida, é uma energia igual, tudo que te mandarem te afeta. Então a maior proteção está aí. As pessoas adoram culpar espíritos, espíritos só se aproximam de você porque você chamou os teus pensamentos e com as tuas atitudes. Por que eu digo que chamou? Porque toda vez que você pensa, você emana uma energia, isso se espalha pelo ambiente, em volta, não precisa nem falar, é só do pensar. E esse tipo de energia atrai espírito que gosta dessa energia. Então, se for uma energia de equilíbrio, claro que tem dias que as coisas são difíceis, mas é fácil ficar equilibrado todo dia. Mas quando de maneira geral na tua vida tu faz o melhor possível, você tem uma energia de equilíbrio. Você vai conseguir sentir a intuição dos espíritos equilibrados, a proteção deles, e você não vai ser uma pessoa que vai atrair espíritos pouco evoluídos. Eles não gostam desse tipo de energia, eles não vão se aproximar.
Você não precisa de mais nada, a tua proteção vem daqui, ó. Tua proteção vem daqui, é isso que te protege. Protege das energias negativas dos outros, protege das energias negativas dos espíritos, e inclusive protege até da tua mesmo, porque quando você está envolto em energia positiva, aquele dia que você cai, que você fica bravo, que você xinga, que você se irrita, você vai emitir uma energia negativa em cima de você, mas essa tua luz vai queimar isso tudo, porque você está se protegendo. Então a gente tem que começar a olhar e dizer assim, o que eu estou fazendo com o meu livre-arbítrio? E é todos os minutos do dia que você está pensando, você está envolvendo o teu corpo com energias. Por isso a gente tem que se policiar o tempo todo. Jesus falou, vigiai e orai. A maioria só ficou no orai, né? Passa o dia inteiro reclamando, brigando, xingando, de noite e reza e acha que todos os problemas vão se resolver. Tudo aquilo que você fez de errado nesse dia vai estar te esperando lá amanhã, depois da manhã, no ano que vem. Enfim, é que nem uma escola. Prova que você tirou nota ruim, você volta a fazer. E se você desencarnar, você roda de ano. Ou seja, você tem que refazer tudo que você fez de errado agora de novo. E tem alguém lá te obrigando a fazer isso? Não. É você mesmo. Porque você quer tirar esse peso, essa energia negativa que você emitiu contra você. Que a paz esteja com todos.